Clarice, como que você chegou no Ministério Mudança de Vida? Eu cheguei bem confusa, eu estava com muitos problemas, estava com problema na minha família, não parava em emprego nenhum. Muitas brigas com a minha mãe, muitas brigas com pessoas que eu gostava muito, que eu gosto muito. E vim bem confusa mesmo pra cá. Eu vim assistir um programa de televisão, cheguei cedo em casa, assisti um programa de televisão da Bispa. Aí eu falei, bom, tô cedo aqui, são 3 horas da tarde ainda, era uma vigília do Melhor da Terra. Daí eu vim e foi onde toda uma transformação começou, desde daquela segunda-feira. E você falava para mim que antes de chegar no Ministério Mudança de Vida, você já tentou até mesmo suicídio, era uma pessoa totalmente depressiva, era uma pessoa amargurada, já passou por situações que até mesmo de realmente situações financeiras muito grandes em relação a até mesmo ter dificuldade, passar fome. E o que tem mudado hoje? Eu passei por situações que eu acho que ninguém merece, assim. Eu me coloquei em situações bem deploráveis mesmo. Eu abandonei minha família por diversas vezes. Eu não era uma filha que dava oportunidade para a família, sabe? Eu tomava minhas próprias decisões. Eu achava que eu tinha razão. Eu brigava sempre por ter razão. E esse brigar por ter razão fez com que eu saísse de casa muitas vezes. Passei por situações onde eu fiquei sem emprego, eu fiquei sem ter o que comer, eu fiquei sem amigos. E orei muito, teve um momento que, quando eu passei fome mesmo, assim, que eu não tinha nada na geladeira. Eu não tinha nenhuma cebola para falar, nossa, vou fazer essa cebola aqui para comer. E não tinha nada. E aí eu comecei a orar no meu quarto e pedindo, meu Deus, me tira dessa situação, que a minha família entre em contato comigo. E aí minha irmã me ligou e pediu para eu voltar para casa. Então foi uma bênção, assim, realmente foi coisa que só Deus faz. Não, nenhum ser humano, nenhum dos meus amigos que me chamavam para ir para balada, para beber, para isso, para aquilo, nenhum deles, quando eu mais precisei, realmente estava lá. Só quando eu parei e falei, meu Deus, me ajuda. Foi quando Deus realmente me ajudou. Quando eu deixei o meu orgulho de lado, quando eu deixei aquela minha mania de querer ter razão para querer ter paz. Hoje o que eu quero é ter paz. Então hoje, ao invés de eu querer ter razão numa discussão, não, eu quero... Melhor eu ficar na minha, melhor eu ficar quieta, melhor eu esperar passar a raiva, porque eu tenho um temperamento, como o mundo diz, muito forte. Então eu acabava não cedendo, acabava querendo ter razão. E isso foi o que me destruiu, assim. Se não fosse Deus na minha vida, eu hoje nem estaria aqui. Porque quando eu tentei suicídio para morrer mesmo. Tomei veneno de rato com uma série de outras coisas e querendo morrer mesmo. Eu assisti um filme onde o protagonista, ele dizia, eu quero paz, então eu quero a morte. Não vou falar aqui o nome do filme, mas não foi o que aconteceu. Eu acabei parando no hospital, fiquei bem ruim, com os médicos chamando a minha família, falando que eu ia morrer, que daquele dia não passava. E uma enfermeira falou para mim, você acredita em Jesus? Eu falei assim, acredito. Aí ela falou, então ora para ele te livrar, porque só ele pode sarar você. Hoje, graças a Deus, eu não tenho nenhuma sequela. Eu como normal, eu ando normal, eu enxergo normal, assim, eu não tenho nenhuma sequela do que eu fiz. E os médicos todos diziam que eu ia ter, e graças a Deus eu não tenho. Foi realmente assim, isso foi em 2003, foi quando eu comecei a frequentar uma outra denominação e acabei abandonando porque nem isso eu tinha constância. Assim, eu era uma pessoa extremamente inconstante. Eu começava uma coisa, quando eu achava que estava tudo bem, eu largava. Então, assim, eu acabei abandonando a fé, abandonando Deus, e foi quando eu comecei a passar fome, largava a minha família e tal. E aí chegando cedo em casa, coloquei na internet, quero ver a palavra de Deus. E surgiu a Bispa. E ela, hoje às 19h30, com a vigília do Melhor da Terra, eu vou lá. E desde então, isso foi em agosto do ano passado, desde então eu não parei de vir e coisas maravilhosas começaram a acontecer na minha vida. Eu estava num emprego que eu não estava recebendo o salário corretamente. Eu orei a Deus, eu falei, Deus, eu não quero ficar sem trabalho, eu não posso ficar sem trabalho.
E isso foi numa segunda-feira, aí eu vim para a Vigília do Melhor na Terra na terça-feira, uma outra empresa me chamou para trabalhar e quando eu voltei do almoço para a empresa que eu trabalhava, minha chefe falou, a gente vai desligar você. Então eu saí no mesmo dia com o trabalho, que eu tô até hoje. Então foi assim, foi um negócio, só Deus, não tem como. Foi para algo melhor. Foi para algo muito melhor, muito melhor. Hoje, como eu te falei, não passo nenhuma necessidade, não ganho rios de dinheiro, mas assim, o que eu ganho dá para eu, se eu tô com vontade de comer uma pizza, eu consigo comer uma pizza. Se eu quero, tá chovendo, eu tenho condições de falar, não, mãe, volta de táxi. Assim, eu tenho uma condição diferente. Eu estava morando numa casa com a minha família. Quando eu voltei a morar com a minha família, nós estávamos morando numa casa deplorável, assim, literalmente o porão, o curral, como a bispa contou num outro coisa da Bíblia. E hoje eu moro numa casa totalmente diferente. Totalmente diferente. Assim, não tem... A minha casa tinha bolor, a minha casa chovia dentro, a minha casa tinha bicho e hoje a minha casa é linda. Assim, é maravilhosa. Nossa, ali é maravilhoso, não tenho o que falar. Foi Deus mesmo. Eu coloquei no propósito e foi uma das coisas que Deus já me abençoou. A bispa falou num domingo que haveria uma mudança, que coisas iam acontecer da noite para o dia e na segunda-feira nós mudamos de casa. Então foi assim um milagre mesmo. Hoje eu posso dizer que a minha vida mudou. Está transformando a minha mãe, está transformando a minha irmã, transformou pessoas. Eu trabalho com... eu presto consultoria para outras empresas. E tem uma dessas pessoas que era de outro tipo de religião. E por ela ver as coisas que Deus estava fazendo na minha vida, ela levou a família dela para uma igreja. E hoje ela é convertida e ela, assim, a vida dela também mudou. Então eu pude ver que a minha fé pode transformar a fé de outras pessoas. Assim, foi muito bom. E o que você falaria para essas pessoas que hoje nos assistem, que às vezes passou pelas mesmas situações que você viveu? O que você falaria para elas? Se renda a Deus, assim. Deixa o orgulho de lado, que isso é a pior besteira que a gente faz. Para de querer ter razão. Tenha fé em Deus, acredite em Deus, entregue a sua vida a Deus, que Ele vai mudar tudo, tudo. Você vai deixar de ser humilhada para ser uma pessoa exaltada, mas só se você se render. Hoje está abençoada. Amém. Muito abençoada, graças a Deus.